Então você acompanha ao vivo de Belo Horizonte, esse é o primeiro encontro entre os pré-candidatos à presidência da República. Então os 3 pré-candidatos já fizeram suas considerações iniciais, foram 5 minutos para cada um deles. Agora seguem as 4 perguntas. Nós vamos continuar na questão federativa e vamos aprofundar esse tema aqui bastante. Há distorções graves do nosso sistema federativo que se expressam especialmente na distribuição de recursos. Aí então a distorção é brutal. O Poder Federal fica com 58% do total, os estados chegam a 24%, 25% e 17%. Apenas 17% vão para os municípios, para as políticas municipais. É uma situação dramática que se torna maior ainda, mais grave, mais profunda, na hora de elencar as responsabilidades com a sociedade. Porque cabe ao município, que é o ente federado mais próximo do cidadão, assumir uma série de encargos, muitas vezes até não seriam da sua responsabilidade, ao rigor da lei, mas estando diante das necessidades, a prefeitura tem que correr e atender a sua população. Nós temos, em Minas Gerais, 490 municípios que vivem com R$300 mil por mês. 491, exatamente. Não, 491 é o número que eu tenho. 491 vivem com R$300 mil por mês, que é a menor parcela possível do Fundo de Participação dos Municípios. Não é? Entre 835 municípios, mais da metade vive numa situação pré-falimentar. Não é? Então, a questão é a seguinte: temos que encarar objetivamente isso. Tem que haver uma solução concreta para esse problema. Muitos desses prefeitos estão aqui aguardando essa solução. E o pior é que o Poder Central, muitas vezes, boicota qualquer tentativa de mudança. Não é? Nós sabemos que isso acontece. Esse é um problema grave da questão federativa. Então a pergunta é: como o senhor ou a senhora avaliam esse desequilíbrio federativo, principalmente em relação ao papel dos municípios, e quais as medidas efetivas e concretas que devem ser tomadas para reduzir esse desequilíbrio? Bem, primeiro eu pediria a ajuda de vocês, que eu estou muito gripada mesmo. Obviamente que pela condição que eu estou aqui nem viria, mas se eu não viesse, vocês não iam imaginar que eu estava tão gripada, então iam achar que eu estava fugindo do debate. Então, eu gostaria de dizer em relação a essa questão das perdas, que é preciso de fato fazer um esforço para que a gente complete o Pacto Federativo que começou com a Constituição de 88. E que vocês sabem que foi um pacto truncado. E por que ele é truncado? Bem, boa parte das receitas que nós temos, elas vêm das contribuições. Somente cerca de 36% vem de arrecadação de impostos. E essa parte, que é distribuída através do FPM, não há um esforço de aumentar essas receitas. De sorte que aquilo que se constitui a receita da União, que vem das contribuições, vai aumentando, mas isso não é repassado para os prefeitos e, com isso, eles têm as atribuições, mas não conseguem ter as receitas. Há um ganho, sim, na Constituição de 88, que nós precisamos ficar atentos para ele. Com a Constituição de 88, vocês ganharam autonomia política, porque nós elegemos o prefeito. E os prefeitos vivem perto da população. Essa autonomia é uma conquista de vocês. Conseguimos também, com a Constituição de 88, a autonomia legislativa. Cada um tem suas câmaras de vereador, pode fazer as suas leis. Uma relativa autonomia financeira, em função das questões que acabei de mencionar. Boa parte das receitas da União, elas vêm na forma das contribuições, que não vai incidir sobre o FPM, que, portanto, as prefeituras ficam sempre no negativo. Quais são os caminhos para que a gente possa progressivamente mudar essas distorções? Na minha compreensão, existe sim a reforma tributária, como foi falado aqui pela ministra Dilma, mas no Brasil nós temos uma coisa que eu
costumo chamar de consenso oco, viu, Serra e Dilma? Quando não se quer fazer uma coisa, a melhor forma é transformar aquilo num consenso. Ou seja, reforma tributária é um consenso. Estamos todos de acordo, agora deixa isso para depois. Reforma política é um consenso. Estamos de acordo, agora deixa para depois. E assim vai se criando consensos ocos e cada candidato diz que vai fazer a reforma tributária, a reforma política, a reforma trabalhista e não se faz. Então, nesse aspecto, para não dizer aquilo que eu sei que é difícil, porque se fosse fácil já tinham feito, eu estou me filiando à ideia do senador Pedro Simão, de que se tenha uma constituinte exclusiva para fazer com que essas reformas importantes possam ser realizadas com um constituinte originário que não está preso aos interesses de conjuntura. Se isso for juridicamente possível, é um passo para que quem for eleito consiga fazer as reformas estratégicas para o país. Um outro aspecto importante em relação a essa questão de reparar as injustiças. A regulamentação do artigo 23. Até hoje não foi regulamentado, Serra. 20 anos se passaram da Constituição Federal. Quando eu estava no Ministério, fiz um esforço muito grande com a minha equipe para mediarmos um acordo. Saiu da Casa Civil com urgência, regime de urgência, foi para o Congresso Nacional e infelizmente lá caiu a urgência e até hoje está tramitando a regulamentação do artigo 23. Com a regulamentação do artigo 23, nós resolveríamos os problemas... segundos. O problema das competências de cada ente federado, mas uma coisa importante que a gente poderia fazer é em relação à questão das associações, dos consórcios. Aqui em Minas Gerais são mais de 30 consórcios para resolver problemas da falta de repasse. Várias associações para compensar a ausência dos recursos do SUS. E aí os prefeitos vão mostrando competência e capacidade de sair de situações difíceis. A emenda 29 obrigaria o governo federal e os governos estaduais a fazer o repasse para as prefeituras. Hoje os prefeitos estão colocando, além dos 12%, é uma média de 20% que eles estão colocando as suas receitas só para atender as questões de saúde. No caso, o governo federal e o governo estadual não estão fazendo a sua parte. Obrigado, ministro.